tudo bem? Hoje nós vamos ver cálculos e ficou faltando um detalhezinho com relação à carência, tá? Então a gente vai finalizar com relação à carência bem rapidinho e aí partimos então para cálculos. A análise que nós fizemos na aula passada, ela é muito importante quando nós falamos de cálculo. Por quê? Quando a gente vai fazer o cálculo do cliente, a gente vai avaliar justamente a vida de trabalho dele. Essa vida laboral, esse caminho que ele percorreu durante toda a vida de trabalho. Então, vocês vão ver que em muitos momentos eu vou fazer relação, então, com a aula passada. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos a inscrição, que é o ato de apresentação. A inscrição ela só ocorre uma única vez na vida. Tudo bem? Então, é o ato de apresentação para o INSS e a pessoa vai ganhar, então, uma identificação, que é um número. Vimos a filiação em razão do trabalho remunerado. Então, vai nascer essa filiação. Essa filiação vai ser, então, esse vínculo que a gente vai ter com a Previdência, que pode ser através do trabalho remunerado, ou, então, facultativo por meio do recolhimento da contribuição social. Vimos também que tem outro requisito que a gente vai ter que observar. Será que essa pessoa tem qualidade de segurado? Então, essa qualidade de segurado, ela vai surgir a partir do quê? Da filiação, então, desse segurado. Observando que, durante a vida de trabalho desse segurado, ele vai poder ter várias filiações. Então, durante a vida dele de trabalho, ele vai ter várias filiações. E é isso que a gente sempre vai analisar na vida de trabalho dele. Além da qualidade de segurado, nós vimos que a gente tem que observar a carência para cada tipo de benefício. Eu vou ter uma carência que está atrelada à lei, ou também, em algumas situações, nós vimos que a gente vai ter a isenção dessa carência. A carência vai ser 0. Então, em razão dessa carência, o que eu quero que vocês observem? Diferenciar carência de qualidade de segurado. Até depois da aula teve alguém que me fez uma pergunta, atrelando uma coisa a outra. Qualidade de segurado é uma coisa, carência é outra. São coisas diversas. Então, a qualidade de segurado vai decorrer, então, dessa relação jurídica que se formou através dessa filiação, dessa relação de trabalho ou do recolhimento dessa contribuição social para o segurado facultativo. E a carência, nós vimos que é pagamento feito. É efetivamente recolhimento. Vimos que, em algumas hipóteses, essa carência é presumida. Em algumas situações. Em outras, eu tenho que ter o efetivo recolhimento. Então, se carência é recolhimento, o INSS vai computar, então, quantos pagamentos tem lá dentro daquela vida de trabalho. O problema da carência, que a gente sempre vai ter que observar, ocorre quando o segurado perde a qualidade de segurado. Lembram-se que a gente fez uma linha temporal? Tem até o desenho, né? INSS, em razão esse vínculo jurídico formado entre o segurado e o INSS, abre-se uma linha do tempo. Então, nessa linha do tempo, a gente vai observar o quê? As filiações, os recolhimentos, certo? O que a gente vai observar, então, agora? Qualidade de segurado, a gente já viu. Carência. Perdi, então, a qualidade de segurado. Lembra que a qualidade de segurado mantém, então, direitos para essa pessoa sair em benefício futuramente? Então, quando essa pessoa perde a qualidade de segurado, então, ela perde, então, direito a sair em benefício. Ou o seu dependente ter algum benefício. Quando eu perdi, então, o que acontece com a minha carência? Aqui para trás, vocês concordam? Vamos supor que perdi a minha qualidade de segurado aqui. Perdi. O que está para trás, o que eu já recolhi de carência,
Quando eu perdi, então, a qualidade segurada, o que acontece? Cria-se uma barreira que me impede de acessar o quê? Essa carência. Criou essa barreira, não posso acessar, então. O que acontece? Quando eu retorno, então, porque eu posso retornar, posso ficar um período aqui sem contribuir, não é verdade? Fiquei desempregada e não contribuí, perdi essa qualidade segurada. O que acontece? Quando eu voltar novamente para o sistema e quiser me filiar, olha só o que a lei diz com relação à carência. Então, o período de carência, nós já vimos que é o número mínimo de contribuições mensais que eu tenho que provar, que eu tenho para poder gozar daquele benefício. E olha só o parágrafo único. Havendo a perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir de nova filiação, certo? A Previdência Social, com no mínimo de 1/3 de número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Então, olha só, perdi. O que a lei está me dizendo? Perdi a qualidade segurada aqui. O que ela diz? Que eu não posso usar a carência que está para trás. Quando eu quiser me filiar novamente, a partir do momento que eu voltei a trabalhar e exercer atividade remunerada, eu não recuperei essa filiação? Não voltei uma filiação? Nova filiação. Se tenho nova filiação, o que acontece? Voltei a ter qualidade de segurado. Então, a qualidade de segurado eu tenho. Mas e a carência? Quando eu retornei aqui, ó, o primeiro mês, então, de trabalho, dessa minha filiação, o que acontece? Eu tenho 0 de carência, certo? Porque aqui para trás não computa. E o que acontece? O que a lei diz? Olha, para você poder acessar essa carência, você vai ter que recolher 1/3 do benefício que você pretende requerer. Então, olha só. 1/3. Então, nós vimos que, por exemplo, o auxílio-doença tem 12 meses de carência, não exige? Vamos supor que esse segurado voltou a trabalhar. E no primeiro mês de trabalho, ele teve uma doença que o incapacitou para o trabalho. O que acontece? A lei não exige 12 meses de carência para esse benefício? Então, para ele poder voltar a acessar essa carência, ele tem que pagar 1/3 de 12. Que é a carência exigida para o benefício de auxílio-doença. 1/3 de 12 são 4 contribuições. Ou seja, se no primeiro mês ele ficar incapacitado para o trabalho, o que acontece? Ele tem a carência exigida? Não tem. Entenderam? Então, embora ele recuperou a qualidade de segurado, ele ainda não tem a carência exigida. Para ele recuperar, então, essa qualidade aqui, ele teria que recolher quantos meses? 4 meses. Certo? A partir só do 4º mês, que ele recuperaria e acessaria o quê? A carência que está para trás. Vamos supor que aqui ele tinha 100. Aí ele poderia acessar, ele teria a carência. Entenderam isso? Então, qualidade de segurado e carência são coisas diferentes. Perdeu a qualidade de segurado, eu vou ter que observar, então, 1/3 da carência que eu necessito para obter aquele benefício que eu quero. Tudo bem? Muito bem. Então, com relação à carência, nós esgotamos. E vejam que está bem atrelado, então, ao que a gente viu na aula passada. Agora nós vamos ver cálculos. Muito bem. Então, quando nós falamos de cálculo, nós vamos avaliar isso aqui, toda a vida de trabalho desse segurado. Quais foram as filiações que ele teve? Quando se deu a inscrição? Tudo isso nós vamos analisar. Qual é a carência pedida para o benefício? E dentro dessa vida laboral, o que acontece? Essa pessoa vai ter recolhido. Então, dentro aqui dessa vida laboral, a gente vai encontrar o quê? Os salários de contribuição dessa pessoa. Porque quando nós formos efetuar os cálculos, o primeiro passo vai ser avaliar
quantos salários de contribuição ele tem, se esses salários foram recolhidos ou não. O vínculo de trabalho, a gente vai ter que analisar como é que se deu essa filiação, ele era empregado? Se não tem salário de contribuição lá recolhido, qual é o motivo que não tem o salário de contribuição? Ele não recolheu porque era ele quem tinha que recolher? Ou ele era empregado, avulso, doméstico, e aquele que era responsável por recolher não recolheu? Então, toda essa análise nós vamos ter que efetuar no momento do cálculo. E, acreditem, esse momento é o momento mais difícil do cálculo. Por quê? O segurado vai vir sem a documentação dele é extemporânea, né? Então a gente vai ver que no CNIS lá vai constar que o vínculo é extemporâneo. Ele não tem documento porque ele trabalhava na informalidade, ou ele não guardou o documento, ou ele perdeu a carteira. Então, esse é o momento mais crítico, mais dificultoso, então, que a gente vai ter para realizar o cálculo. Tá? Então, olha só. Vamos entender, então, o que é salário de contribuição. Salário de contribuição, o conceito, é o valor que serve de base de cálculo para a incidência das alíquotas das contribuições previdenciárias. Então, ela que vai garantir o quê? A fonte de custeio desse benefício. E esse salário de contribuição nós vamos utilizar o quê? Para o cálculo do salário de benefício, que nós vamos ver mais adiante o que significa salário de benefício. Opa, já começou. Então, olha só, todos os salários de contribuição vão ser atualizados. Opa. Bom, vou continuar, deixa ele parar ali. Então, todos os salários de contribuição eles vão ser atualizados. Por quê? O que acontece? Ao longo desse tempo, essa base de cálculo, o que vai acontecer com ela? Ela vai perder valor, né? Então, no momento que eu for efetuar o cálculo, um dos primeiros passos, é claro, alimentar uma tabela lá com salários de contribuição e, na sequência, atualizá-los. Então, o índice utilizado é o INPC, para atualizar esse salário de contribuição. E esses índices nós encontramos, então, no site da Previdência Social. Lá no site, em legislação, clicando em legislação, ele já vai aparecer os índices relativos ao ano e ao mês correspondente. Qual é o índice que eu vou utilizar? O índice que eu vou utilizar é o da época que eu quero gerar o benefício, da DER. Então, se eu quero gerar o benefício em 2012, eu vou pegar o mês e ano de 2012, a tabela do índice para corrigir. Se eu for gerar um benefício, então, para esse mês, outubro de 2015, eu vou pegar lá o índice, clicar em outubro de 2015. Ainda não vai ter o índice de outubro, mas vai ter todos os índices desde julho de 94 até a data que você clicou. Tá? Como nós verificamos, o salário de contribuição ele tem um limite mínimo. O mínimo legal é o salário mínimo. E vai ter um valor máximo, que é o teto previdenciário. Todo ano é atualizado, então, esse valor do teto. É emitida uma portaria, e essa portaria corrige, então, altera esse valor do teto. Atualmente, o teto equivale a R$ 4.663,75. Esse é o nosso valor atual do teto. Então, o recolhimento ele vai ter que estar dentro desse limite aqui. O salário de contribuição vai ter que estar dentro desse limite, né? Entre o mínimo e entre o máximo, que é o valor do teto. Tá? E, assim como nós vimos cada espécie de segurado na última aula, para cada tipo de segurado, eu vou ter uma definição do que é remuneração, que é salário de contribuição para ele. Tá? Então, a definição do salário de contribuição,
nós encontramos no artigo 214 do Decreto 3048 de 99, e ele vai trazer para cada um desses segurados o que é, então, salário de contribuição. Para o empregado e para o avulso, salário de contribuição, então, será a remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob forma de utilidades, e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Tá? O que nós vamos ter que observar? Se essa base de cálculo, que foi recolhido o salário de contribuição, se ele está correto. Porque, muitas vezes, o que vai acontecer? Pagamento por fora. E aí, esse valor não vai estar embutido no salário de contribuição. Então, se não estiver, é o que nós vamos ter que fazer análise, então, quando entrevistar o cliente, verificar, então, se o salário de contribuição, se a base de cálculo dele do salário de contribuição foi efetivado corretamente, foi recolhido de forma correta. Se não foi, nasce aí, né, as revisões, então, até para aumentar e majorar, então, o valor desse benefício. Para o empregado doméstico, então, o salário de contribuição será a remuneração registrada na carteira de trabalho, observados os limites máximos, mínimo e máximo. Tá? Então, o salário dele lá, a remuneração dele registrada na carteira, respeitando, então, esse limite. Se ele ganhar mais, limita ao teto. Para o contribuinte individual, reza a lenda que ele paga quanto quer, mas, na verdade, não. O contribuinte individual, ele paga, né, ele recolhe o valor por ele percebido no mês. Então, ele teria que auferir quanto ele ganha no mês, e desse valor que ele ganha, então, tirar esse salário de contribuição, recolher. Aí nós vamos ver daqui a pouco as alíquotas e como é feito esse recolhimento. Para o dirigente sindical, na qualidade de empregado, será a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical, pela empresa ou por ambas. Inciso 5. Para o dirigente sindical, na qualidade de trabalhador avulso, a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical. E para o facultativo, é o valor por ele declarado, porque o facultativo ele tem a opção de recolher. Vem de um ato de vontade dele recolher. Então, nesse caso, ele vai ter que observar o quê? O limite mínimo e o limite máximo. Para o facultativo, sim, ele paga quanto ele quiser dentro deste limite. Tudo bem? E outra observação importante a se fazer, quando da admissão, dispensa ou afastamento ou a falta do empregado, tá? Inclusive o doméstico, ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional, então, ao número de dias efetivamente trabalhados. Tá? Então, sempre quando vocês forem verificar se o salário de contribuição está em dia, então, verifiquem a filiação. Ele é segurado contribuinte individual, ele é empregado doméstico, para verificar qual é a base de cálculo dele, qual é o salário de contribuição. Então, agora vamos ver as alíquotas, porque o salário de contribuição é a base de cálculo. Então, em cima da remuneração então, dessa pessoa, ou do que ela oferiu no mês, dependendo do tipo de segurado que a gente esteja tratando, eu vou ter, então, a alíquota que vai incidir, então, sobre esse valor. Para os segurados, empregado, doméstico e trabalhador avulso, o salário de contribuição ele vai variar, né, de acordo, então, com a faixa salarial dessa pessoa. Então, olha só, para uma pessoa que ganhe até R$ 1.399,12, essa alíquota será de 8%, então. Então, o empregador vai fazer o quê? Vai descontar em cima do que ele ganhar, para aquela pessoa que aufira até esse valor, 8%.
Então, de 1.399,13 até 2.331,88, essa alíquota passa a ser de 9%. Para quem ganhar, então, acima desse valor, 2.331,89, até o valor do teto, essa alíquota, então, será de 11%. Então, vai crescendo conforme a faixa salarial. Quem ganha mais tem um desconto maior. Essa tabela aqui, todo ano, ela também é atualizada. Sai uma portaria e essa portaria vai atualizar, então, essa faixa salarial de acordo com cada alíquota aqui. E para o contribuinte individual? Para o contribuinte individual, nós vamos ter que observar. Qual é a regra? A regra é que o contribuinte individual recolha 20%. Essa é a regra. Mas há outras situações em que há variação dessa alíquota e a gente tem que observar, que tem algumas particularidades. Então, qual é a exceção? Quando o contribuinte individual ele optar pela exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição, ele recolhe 11% sobre o salário mínimo. Tá? Então, essa é uma exceção. Nesse caso, ele só vai poder recolher 11% sobre o salário mínimo. E, nesse caso, ele não vai poder sair e se aposentar por tempo de contribuição. Ele vai se aposentar por idade, os outros benefícios ele também vai ter acesso. Mas não consegue se aposentar por tempo de contribuição. E aqui, se ele quiser voltar para o sistema e se aposentar por tempo de contribuição, ele tem que recolher a diferença. Se ali é 11%, a diferença são 9%. De todo o período, e essa diferença só sobre o salário mínimo. Então, vejam que nessa situação, o segurado ele vai sair provavelmente lá na frente, com um benefício baixo, salário mínimo. E se ele se filiar de outra forma, por exemplo, como empregado lá na frente, voltar a contribuir, vocês concordam que ele já optou por essa situação aqui? Para ele sair dessa só recolhendo a diferença de todo o período que ele recolheu dessa forma. Tá? Nós vimos também que o contribuinte individual, quando ele é prestador de serviços, e nessas duas primeiras situações que a gente tem que observar, quem é o responsável por recolher? É o próprio contribuinte individual. Nessa hipótese que eu vou falar agora, quando o contribuinte é prestador de serviços à pessoa jurídica, quem tem que recolher não é ele, é o tomador de serviços. Quando é o tomador de serviços, essa alíquota é diferente. Sobre o total ali dos serviços que ele prestou, será descontado 11%. E neste caso aqui, lembram-se? E neste caso é presumido o recolhimento, porque não é ele o responsável por efetivar o recolhimento, certo? De novo. Vamos ver se eu consigo mexer aqui. Gerson, não conseguiu descobrir ainda o que é, Gerson? Essa lousa tem vida própria? Opa, vamos ver. Bom. E aqui também, no visual, então, nós temos também o microempreendedor individual, que é o MEI. Nesse caso, ele mesmo é o responsável por efetuar, e a lei faculta para ele recolher 5% sobre o salário mínimo. Ele pode recolher, mas sempre vai ser sobre salário mínimo. Então, vejam que o benefício dele também, o salário de contribuição, é sobre o mínimo. Tá? Isso aqui é importante porque vocês vão pegar algumas situações em que o segurado ele vai querer saber como recolher, se ele pode recolher nessas hipóteses aqui. Então, a gente precisa saber essa distinção. E para o facultativo também, nós temos alíquotas diferenciadas. Boa tarde.
Então, o natural, né, o comum é que ele recolha 20%, esse é o normal. A exceção, aquela exceção do contribuinte individual também se aplica para ele, então ele pode recolher 11% sobre o salário mínimo, contudo, ele está optando, né, por sair na aposentadoria por idade e exclui, então, a aposentadoria por tempo de contribuição. E também a hipótese da pessoa que trabalha no próprio domicílio como prestando serviços de natureza da casa mesmo, é a dona do lar, né? A pessoa que trabalha na própria casa, cuidando do lar. E, nessa hipótese, a gente tem que observar que a pessoa tem que ser baixa renda, ela tem que estar inscrita lá no CadÚnico, e aí, nesse caso, sim, ela vai poder recolher 5% sobre o salário mínimo. E assim, quando ela for ter um benefício, ela vai sair com benefício também no valor de salário mínimo. Tá? Então, muito bem. O salário de contribuição nós já verificamos o que é. E, ao longo dessa vida de trabalho, nós vamos ver que essa linha temporal vai estar preenchida com vários salários de contribuição. Certo? Primeiro passo, então, quando a gente for fazer o cálculo, vai ser pegar esse salário de contribuição e atualizar. Nós já vimos que é pelo índice do INPC. E agora nós precisamos descobrir o que é PBC. Tá? PBC, então, vai ser o quê? Uma fração de tempo, que a lei vai me dizer qual é essa fração de tempo, que eu vou ter que apurar os salários de contribuição para fazer esse cálculo. Então, a lei vai me dizer, atualmente, como que é o cálculo? A lei diz que você tem que pegar de julho de 94 para frente, até a data que você vai dar entrada no requerimento. Então, qual é o período básico de cálculo que a lei está dizendo? Apure o período de trabalho de julho de 94 para frente. Esse é o período básico de cálculo. É a fração de tempo dentro dessa vida de trabalho que a lei manda você separar para realizar o cálculo. Então, o PBC corresponde ao período básico de cálculo, ou seja, é o lapso temporal utilizado para se obter a média dos salários de contribuição que serão utilizados para compor o salário de benefício e a correspondente renda mensal inicial do benefício. Ao longo do tempo, esse período básico de cálculo ele sofreu várias alterações. Então, antigamente, o período que se apurava não era esse, de julho de 94 para frente. Nós tínhamos outras hipóteses. Então, quando a gente for fazer uma revisão de benefício, por exemplo, a gente vai ter que verificar em qual época, em qual vigência de qual lei que esse cálculo foi efetivado. Porque muda tudo. Vai mudar, inclusive, esse período para apuração dos salários de contribuição. Então, nós temos os cálculos concedidos até a vinda da Constituição. Depois, o período da Constituição de 88 até a edição da Lei 9876 de 99. Então, até a data de 28/11 de 99. E depois, nós temos o período posterior à Lei 9876 de 99 até os dias atuais. Então, veja que a gente tem 3 grandes campos aqui em que o cálculo ele é diferenciado. Ele era feito de uma outra maneira. Ele se alterou ao longo do tempo. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho para desenhar. Vamos fazer passo a passo, que aí fica mais fácil de entender. Só ouvir a palavra cálculo, vocês já ficam todos amedrontados, né? Então, vamos lá. Olha lá. Separei, então, esses salários de contribuição. Certo? Vou listar esses salários de contribuição. Nós vimos que a sequência é atualizar,
a gente usa um índice de atualização. Então, a gente pega esse salário de contribuição e multiplica pelo índice existente. Sei lá, estou criando um aqui. Tá? E multiplica, e a gente vai achar o salário de contribuição atualizado. Certo? E aí nós vimos que existe um período básico de cálculo, que é o período, é a fração, é o lapso temporal que eu vou pegar do tempo para apurar o quê? Os salários de contribuição. Nós vimos aqui que vai ser de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. Tá? Passo a passo. E para apurar, a gente vai apurar esses salários de contribuição e vamos achar uma coisa que chama salário de benefício. O que é esse salário de benefício? Né? Só de ouvir já dá agonia, mas vamos descobrir o que é, então. O salário de benefício, ele vai ser uma média aritmética simples, então o SB é conhecido também como MAS. Então, do que eu vou tirar essa média? Da onde eu vou tirar essa média? A lei também vai me trazer. Então, o salário de benefício é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal inicial. É a partir dessa média aqui, ó, que eu vou, então, calcular qual é a renda mensal inicial. A importância apurada a partir dos salários de contribuição do segurado. Então, eu vou apurar esses salários e vou obter, apurando o salário de contribuição, eu vou obter o salário de benefício. Então, olha só. O que é uma média aritmética simples? Alguém sabe me dizer? Ninguém, né? Mas eu duvido com vocês que ninguém aqui nessa sala nunca tenha feito uma média aritmética simples. É que vocês não sabem o que vocês fizeram na vida é uma média aritmética simples. Então, olha só. Alguém aí já estudou e já ficou contando a nota lá para passar de ano? Né? É isso aí mesmo. O doutor já pegou. Então, todo mundo já passou uma vez pelo colégio, não passou? Muito bem. Aí, o que acontece? Ao longo do ano, você não ia fazendo várias provas? Aí, cada prova tinha uma notinha lá, não tinha? Aí, o que acontecia? No final do ano, a professora ia verificar se você foi aprovado. Como é que ela fazia para saber se você foi aprovado? Pois é, ela fazia uma média aritmética simples. Então, você fez a prova lá. Vamos supor. Tirou 5, 10, 7, 6. Né? O que acontece? No final, ia sair a média lá. Então, o que você faz? Você soma todas as notas. Não é isso? A professora não somava todas as notas? Então, vamos lá. 5 mais 10 deu? Deu 15. 15 com mais 7? 22. 22 com mais 6? 28. Certo? Então, ela somava tudo e dividia pela quantidade. Quantas provinhas a gente fez? Fez 4. Então, ela dividia por 4. E aí a gente obtinha o quê? A média final para passar de ano, não era isso? Qual que foi a média aqui, então? 7. 7 vezes 4, 28. Certo? Muito bem. Então, isso aqui é uma média. Média aritmética simples. Só de ouvir o aritmético e o simples, a gente já não sabe nem o que é média mais, né? Então, é fácil. Só que, na prática, gente, essa média aqui, que é tão bobinha de se fazer, é fácil aqui também. Só que a lei vai me trazer qual é a média que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer uma média com vários salários de contribuição, não vai ser só com 4. Então, na prática, o que vai mudar são os números, a quantidade de salário de contribuição que eu vou ter que fazer a média. Quem faz trabalhista também faz a média salarial, não faz? Soma 12 salários lá oferidos no ano e divide por 12. E aí sabe qual é a média salarial, não é isso? É uma média aritmética simples também. Só que a lei vai me trazer qual é a média que ela quer que eu faça. Então, viram? Todo mundo já fez uma média aritmética simples na vida? Sim, fácil, não é? Muito bem.
Ok. Alguns benefícios não vão ser, então, não vão realizar o cálculo por meio do salário de benefício. Tá? Vai ser um pouquinho diferente. A maioria deles, a gente vai apurar o salário de benefício. Então, viram, quando a gente fez então, essa média aritmética, a gente achou o salário de benefício. Na prática, a gente vai somar então, esse salário de contribuição, vai ver a quantidade que tem e vai dividir pela quantidade que tem. Tá? Essa é a regra. E alguns benefícios não vão ser apurados dessa forma aqui, tá? Com a média aritmética. Quais não são apurados? O salário família, que é um benefício de valor fixo, então não tem média. O valor para todos aqueles que recebem salário família vai ser o mesmo valor. E ele está atrelado ao valor da remuneração dessa pessoa. De novo. Está atrelado, então, esse valor que a pessoa ofere, né? O salário maternidade também ele vai ter um cálculo diferenciado. Vai depender da filiação, então, do segurado. Não sei se é esse programa que põe... Será que é o TriCaster? Não? É. Tá? Então, o salário de maternidade. Depois vocês observem que esse material vai para vocês. É feita uma média diferente. Pensão por morte e o auxílio reclusão. Passar, senão não vai dar tempo. Bom, esquece esse quadro aí que não dá. Deixa eu terminar a aula. Então, muito bem. Como é que a gente faz, então? Soma o salário de contribuição, divide pela quantidade que tem, achamos o USB, então. Tá? Então, na prática, vamos fazer um exemplo que vai ficar mais fácil. Igual nós fizemos ali. Da média. Tá? Então, vamos pegar aqui como exemplo 10 salários de contribuição. Então, eu vou alimentar lá o valor. Muito bem. É só um valor hipotético, só para a gente se familiarizar aqui. Tá? Então, alimentei a minha planilha então, com salários de contribuição. Atualizei, multipliquei então pelo índice, obtive o salário de contribuição atualizado, então. Tudo bem? Finge que esse aqui já está atualizado, só para facilitar, para não ter que escrever tudo de novo. Depois de atualizado, então, o que eu vou fazer? A média aritmética simples para achar o salário de benefício. Vou somar.
Só que a lei diz o quê? Que eu tenho que apurar. Qual que é a média? Eu tenho que fazer a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. De julho de 94 até a data de entrada do requerimento. Então, eu vou pegar esses salários de contribuição aqui, ó, estão dentro de julho de 94 até a minha DER. Tudo bem? Está dentro do PBC. Esse é meu PBC. Muito bem. O que eu vou fazer? Vou ter que separar o quê? Os 80% maiores. Aqui no total eu tenho 10. 80% são quantos salários de contribuição? São 8, não é isso? Muito bem. E os 20% que eu vou deixar de lado são quantos? Restante, 2 salários de contribuição. A média aritmética simples é de quem? Dos 80% maiores. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que classificar e ver quais são os maiores. Então, eu deixo de lado os 2 menores. Quais são os menores? R$1.000, né? 2 de 1.000. Então, eu vou deixar eles de fora. O que eu faço, então? Somo somente os 80% maiores. Então, vamos somar. 1.000 mais 1.000, 2.000, 3.200, 4.400, 5.600, com mais 500. Oi? 700. 7.100. 8.600. 10.200. Então, a soma dos 80% maiores deu quanto? 10.200, não é isso? Deu isso. Agora, para fazer a média, eu tenho que dividir pela quantidade que eu tenho. 80% equivale a 8, então 10.200 dividido por 8. Opa, deixa eu colocar aqui. Dividido por 8, que dá quanto? Agora pega a calculadora, né? Que de cabeça não está funcionando. Quanto dá? 1.275. 1.275, achei o salário de benefício. O salário de benefício, então, vai ser esse, 1.275. Tudo bem? Ok. Depois que eu fiz ali, então, aquela média aritmética simples, eu achei o salário de benefício, mas ainda não formatou o quê? O valor do benefício. Né? Ainda falta. Eu preciso achar a renda mensal inicial. E para achar essa renda mensal inicial, eu faço como? Eu pego o SB e multiplico pela alíquota do benefício. Tá? A alíquota do benefício vai variar de acordo com o benefício. Tá? Então, depende do benefício que eu vou estar requerendo. Deixa eu ver se abre aqui, porque daí eu mostro para vocês no visual as alíquotas. Mais fácil. Aqui. Então, dependendo do benefício que eu vou oferir, então, esse cálculo simples vai ser feito para qual benefício? Deixa eu voltar numa tela que fica mais fácil, eu volto. Então, para invalidez especial, o auxílio-doença e o auxílio-acidente, o cálculo vai ser esse aqui que a gente fez. Só a média aritmética simples dos 80% maiores. Tá? Com parênteses aqui para o auxílio-doença, que agora foi criado um teto para o auxílio-doença. Então, tem que fazer mais uma continha. Apura o salário de benefício e depois faz uma média dos últimos 12 salários de contribuição. Tá?
Outra observação a se fazer. Na aposentadoria por tempo de contribuição na idade, a gente também tem o fator previdenciário. Na idade é facultativo, no tempo de contribuição é obrigatório. Só que foi criada uma regra paralela também, que é 8595, que se eu preencher alguns pressupostos, eu não preciso multiplicar pelo fator. Não incide o fator. Tá? Então, para esses benefícios, invalidez, especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, certo? Que a gente faz aquela média, apuração daquela média, vamos ver as alíquotas. Então, se eu estiver apurando um auxílio-doença, a alíquota é 91%. Então, depois que eu achei o SB, eu multiplico por 91. Vai ser 91% desse valor do salário de benefício. Se eu estiver apurando uma aposentadoria especial, a alíquota é de 100%. Tá? Na invalidez, 100% também. Aposentadoria por tempo de contribuição, também 100%. Auxílio acidente, 50%. Então, seria esse salário de benefício que nós encontramos aqui, vezes 50%. Tá? Na aposentadoria por idade, 70% do SB, mais 1% a cada 12 grupos. Então, eu vou ter que avaliar quantos grupos de 12 tem na vida inteira dele. Ah, tem 18 grupos, então ele ganha 70 mais 18%, 88%, e assim por diante. E na aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, que é naquela regra de transição, 70% mais 5% a cada 12 grupos também que essa pessoa tiver dentro da vida dela de trabalho. Tá? Eu já vi gente falando aí, e o mínimo divisor. Em algumas hipóteses, o cálculo tem ainda o mínimo divisor. Quais hipóteses? Esse é o cálculo simples que a gente fez. Tá? No cálculo com mínimo divisor, é o que algumas pessoas se perguntaram, que dava 10.200, né? Com o mínimo divisor, isso muda um pouquinho. Por quê? O mínimo divisor, a lei vai me trazer que o divisor ele não vai poder ser menor do que 60% do período decorrido do PBC. Então, olha só. O que é período decorrido? Só para vocês entenderem. Período decorrido é o período que se passou, então, de julho de 94 até quando eu quero requerer o benefício. Então, eu vou ter que ver quantos meses transcorreram aqui dentro do meu período básico de cálculo. Por exemplo, vamos fingir que é mais ou menos, acho que dá 255 meses de julho de 94 até hoje. Vamos arredondar para 250, para facilitar o cálculo. Aqui dentro eu tenho 250 meses. Ou seja, eu tenho um PBC de 250 meses. O que a lei diz? Que o divisor não pode ser menor que 60% disso aqui, ó. Quanto que dá 60% de 250? Vai dar 150, isso mesmo. Então, 60% desse PBC é igual a 150. Para quem que incide, então, esse mínimo divisor? Vai incidir para 3 benefícios somente. Para os outros é daquele jeito que a gente fez. Soma e divide. Vai ser para aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e para especial. Então, invalidez fica fora, é normal, só soma e divide, igual nós fizemos. Mas na idade, tempo de contribuição e na especial, eu vou ter que fazer, então, além de fazer a média dos 80% maiores, eu vou ter que fazer o quê? 60% do período
dos meses decorridos de julho para frente. Nós vimos que, nesse caso aqui, equivale a 150. Tudo bem? Então, o que acontece? Se eu for calcular um desses 3 benefícios, idade, tempo de contribuição ou especial, somente para eles, eu vou ter que perguntar, vou ter que fazer uma perguntinha a mais. Então, primeira pergunta. Quantos salários de contribuição eu tenho referente aos 80%? Vamos supor que aqui eu tenho 200, tudo bem? Dentro do período de cálculo até a DER, eu observei que essa pessoa tem 200 salários de contribuição aqui dentro. Tudo bem? Ele não tem todos, vocês verem, se a gente observar, vai ter o quê? Situação de desemprego aqui ou de não recolhimento. Então, essa pessoa tem 200 aqui dentro desse período. Quanto vale 80%? 160. Certo? Então, 20% que eu deixei de lado são 40. Certo? Eu peguei quantos são os 80, mas o que eu tenho que fazer? Já que eu estou apurando uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição especial, eu tenho que apurar os 60%, não é isso? 60% do quê? Do PBC. Dentro de julho de 94 até a DER, se passaram 250 meses. Esse é o período decorrido. Então, 250 meses. Quanto que dá 60% de 250 meses? 150. Tudo bem? O que eu vou fazer nessa... Chegou aqui. Eu vou sempre ter que perguntar, quem é o maior? Os 60% do PBC ou os 80% do salário de contribuição? Aqui, neste caso, os 80% são maiores. Quando isso acontece, isso é bom para o cliente. Porque eu vou somar os 160 salários maiores e vou dividir por 160. Não vai ter problema nenhum. Então, quando essa pessoa tiver bastante salário de contribuição de julho de 94 para frente, o mínimo divisor não vai impactar para ela. Para quem vai impactar? Para quem tem pouco salário de contribuição de julho de 94 para frente. Então, vamos pegar um outro caso hipotético. Essa outra pessoa, ela não tem 200. Esse outro cliente, outro segurado. Não. Ele só tem 100. Tudo bem? Outro caso. Agora. Ele só tem 100. Então, nós vamos fazer o mesmo passo. Certo? Vamos separar os 80%. Quanto que dá 80% de 100? 80. Quanto que dá 20%? 20. 60% do PBC? 150. Agora eu vou perguntar, quem é o maior? Os 80% ou os 60% do PBC? Agora que mora o perigo. Por quê? Aqui, nesse caso, só tem 80 salários para somar. Mas olha quem é meu divisor. 150. Observem, o valor desse salário, desse benefício do cliente vai cair muito. Então, para quem vai impactar o mínimo divisor? Para quem tiver poucos salários dentro do PBC, dentro do período de julho de 94 para frente. Nesse caso, o que acontece? A lei diz que, olha só, para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação dessa lei, que vier cumprir as condições exigidas para a concessão do benefício, no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80%. No mínimo quer dizer que eu posso usar mais. De todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94, observando, então, o artigo 29 da lei. No caso das aposentadorias que tratam as alíneas B, C e D, idade, tempo de contribuição e especial,
do inciso 1 do artigo 18, o divisor considerado no cálculo da média que se refere o caput não poderá ser inferior a 60% do período decorrido. Olha lá, 60% do PBC, que é o que a gente apurou. Então, aqui, o divisor pode ser menor do que 60%? Poderia somar 80 e dividir por 80? Não. Ele diz que não pode ser menor que 150. Neste caso. Então, toda vez que vocês vão fazer, vai mudar o PBC. Vai mudar os 60%. Tá? Então, nesse caso, o que eu faço? A lei diz que eu posso usar, no mínimo, 80%. Ou seja, para não prejudicar tanto, o que eu posso fazer? Posso pegar os salários que estão dentro dos 20%. Nesse caso, eu faço o quê? 80 mais 20 vai dar 100 salários, não é? Então, eu posso somar todos. Aqui, ao invés de somar só os 80%, os 80%, eu vou somar todos. Eu vou somar os 100 salários de contribuição e vou dividir por 150. Então, é isso que é o mínimo divisor. Tudo bem? Bom, não deu tempo de terminar, então, mas na próxima aula, então, eu faço a finalização. Então, a renda mensal inicial do benefício, eu pego o salário de benefício, multiplico pelo coeficiente. E naquelas hipóteses em que tem o fator, multiplico ainda pelo fator. Tá? Então, aguardo vocês na próxima. Tchau.